Olá, já estamos de regresso nos finais de tarde em Sintonia, agora também com o programa Espaço Empresa, uma parceria entre a Rádio Sintonia e a Associação Empresarial da Feira, que traz todas as terças-feiras, depois das 6 da tarde, temas ligados à economia e às empresas do concelho, da região, também do país. Hoje até o tema é um tema internacional, com impactos também nacionais que vamos debater aqui. Vamos falar sobre o impacto das novas taxas e impostos aduaneiros, nomeadamente dos Estados Unidos da América, na economia local e nacional. É o tema em cima da mesa para conversarmos com Luís Sargo, o vice-presidente da Associação Empresarial da Feira. Luís, bem-vindo. Olá, boa tarde. E também com Délio Carquejo, que é o diretor-geral do Sincorc. Délio, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Obrigado. Muito bem. Vamos começar mesmo primeiro. Que importância é que tem este debate? Porque é que estamos a debater isto aqui hoje? Um tema que à partida parece ser mais internacional. Isto pode chegar aqui a Santa Maria da Feira e ter impactos também aqui, não é, Luís? Sim, boa tarde novamente. Ou seja, é um tema que está na ordem do dia, não é? E todas as empresas estão apreensivas porque todos os dias saem notícias novas, todos os dias temos alguma situação que ontem não existia, e as empresas, digamos, com os seus investimentos que têm, com os seus negócios que têm em termos internacionais, portanto, está na ordem do dia, nas suas agendas do dia a dia. Neste caso, nós aqui em Santa Maria da Feira somos um país também que, digamos, as várias empresas que temos no concelho exportam, não é? Também têm a sua exportação, embora os maiores países em termos de exportação estão aqui na União Europeia, mas os Estados Unidos são o quarto país em termos de exportação das empresas portuguesas, e toda a política económica, a estratégia que os Estados Unidos possam tomar tem efetivamente repercussões nas nossas empresas, quer diretamente, quer indiretamente. Sim. Porque a nível uma economia global, nós somos apanhados. São os desafios também do comércio Exatamente. global que temos. Exatamente. Não é? É um tema muito interessante e na ordem do dia. Não é? Sim, e esta imprevisibilidade e estas notícias às vezes contraditórias, um dia surge uma, no outro dia já não é bem assim, isto também causa uma grande imprevisibilidade para as próprias empresas que não conseguem perspectivar investimentos nem pensar a longo prazo. Exatamente. Ou seja, as empresas já têm as suas dificuldades, digamos, normais, e em termos de investimento, se tiverem a planear algum tipo de investimento, a estabilidade é sempre boa. Não é? A estabilidade em termos de gestão empresarial é sempre boa. E neste caso, as empresas retraem-se e não sabem muito bem que políticas adotar. O que se espera, não é? O que se espera. Exato. Vamos virar a agulha também aqui para o Délio. A primeira nota introdutória, também percebermos o contexto em que estamos hoje, um contexto diferente. É uma nova ordem mundial, Délio? Eu acho que sim, acho que estamos a assistir a uma nova ordem mundial, e eu começava esta nossa conversa exatamente por aí. Se nós tínhamos um bloco instalado desde a Guerra Fria muito bem definido, nós hoje, com novos atores e com novos mercados, com a adesão da Mercosul, etc., portanto nós temos todos os players a jogar no tabuleiro e que se vão posicionando, ora, cada um à sua vez, com os argumentos que entendem serem necessários para isso. Portanto, aquilo que me ocorre nesta minha primeira observação é, de facto, a apreensão pelo conteúdo do que vamos ouvindo e também daquilo que poderá vir a acontecer dentro em breve. Nós temos uma série de ameaças por parte, neste momento, do Presidente dos Estados Unidos, relativamente àquilo que é a sua condução de política externa e, principalmente, no vínculo que estava estabelecido com a União Europeia e que agora se quebrou após a tomada de posse desta nova administração, e que leva a que todos os players internacionais, mas aqui cabalmente a União Europeia, a repensar toda a sua política de industrialização e toda a sua política em termos económicos. Portanto, esta apreensão é no fundo notória naquilo que ou que são as dinâmicas do comércio internacional. Portanto, nós não conseguimos fugir a essa realidade. Esta nova ordem mundial tem também alguns fatores que eu gostava de evidenciar e que têm a ver com os diversos centros de poder, que já referi. Sim. Mas tem também a questão de que nós vivemos uma economia globalizada, estamos habituados a ela, e fazer de um momento para o outro um corte abrupto naquilo que era
esta economia globalizada irá trazer repercussões em termos daquelas economias que não estão consolidadas, e aí já estou a bater na ferida, porque nós que vivemos na União Europeia e que sempre estivemos na lógica do entendimento com os nossos grandes parceiros e maiormente com os Estados Unidos, que é o grande mercado mundial, não é? De importações daquilo que nós produzimos, está aqui a nascer uma ferida que poderá ser difícil de cicatrizar. Depois, nesta conjuntura, não abona nada também os conflitos que nós temos vindo a assistir, os conflitos geopolíticos, as tensões das grandes potências. Já tínhamos os conflitos dos Estados Unidos com a China, mesmo na anterior administração, e dos Estados Unidos também com a própria Rússia, e agora estamos a sentir exatamente um jogo diferente, uma aproximação à Rússia, um não muito distanciamento também da China, parece que agora já somos todos amigos, e portanto todos estes conflitos se adensam. A questão também dos pequenos conflitos, pequenos, não são pequenos, mas não nesta lógica das grandes potências. Temos o conflito da Ucrânia, temos também aquilo que vai acontecendo também por esse Médio Oriente fora, e também, ainda agora, este ataque dos Estados Unidos aos Houthis, relativamente àquilo que são as frotas marítimas, por onde passam grande parte do comércio internacional que chega, por exemplo, à Europa, e que é defendido pelos Estados Unidos nesses mares, e que agora está a ser posto em causa até por J.D. Vance, não é? Pelo vice-presidente dos Estados Unidos, dizendo que está farto desta criancice de que os Estados Unidos estejam a alimentar sempre a Europa. Portanto, temos aqui um caldo completamente a fervilhar. Também esta questão do avanço tecnológico é outro parâmetro que eu gostava de referir aqui, que é a revolução digital. Cria novas oportunidades também ao negócio, mas ao mesmo tempo também traz consigo desafios em termos daquilo que é a segurança cibernética e aquilo que é também a privacidade das empresas. Portanto, a sustentabilidade e as mudanças climáticas. Eu, quando dizia inicialmente que, e por aqui me vou calar para nós prosseguirmos no discurso, mas quando eu dizia que aquilo que me ocorre é mais apreensão no conteúdo daquilo que vamos ouvindo e daquilo que poderá vir a acontecer, é exatamente porque está aqui também marcadamente uma questão cultural, porque nós só ouvimos falar nesta questão de que Trump está a tentar que as taxas sejam aplicadas, e isto é uma questão económica, mas depois temos em segundo plano, ou deixamos para segundo plano, as questões climáticas, as questões da sustentabilidade, que dependem fortemente de todos os atores internacionais em uníssono para que possamos continuar a viver neste planeta. Mas estão a ser deixadas para segundo plano, E que estão a ser deixadas para segundo plano, é exatamente isso que eu estou a dizer. E, portanto, isso ainda preocupa muito mais, não é? Quando nós temos na frente de batalha e aqueles que são os protagonistas mundiais a falarem da forma como falam, da forma leviana com que falam, pondo em causa tudo aquilo que é um construto mundial de décadas, de séculos, e que de um momento para o outro podem desmoronar. Claro, já temos aqui o contexto. Vamos falar sobre políticas proteccionistas, de que forma é que isto pode impactar também a economia. Não sei, Délio, começar consigo, depois o Luís poderá fazer aqui alguns comentários também. Eu estava a pensar, mas a União Europeia, digamos, nós sempre vivemos numa economia, numa situação estável, não é? E agora, como ela está a dizer, digamos, as regras mudaram completamente. Estávamos a jogar um jogo e agora aparece alguém em cima da mesa, não é, a jogar connosco, que baralha todas as regras, digamos, quer económicas, e desvaloriza, como o Délio disse, princípios que para nós eram fundamentais, assumidos, a questão ambiental, a questão do social, e agora vemos-nos numa situação realmente com muita instabilidade, sem perceber realmente que futuro é que isto será. E em termos económicos, eu acho que Portugal, no caso português, sempre foi um país que nos adaptamos bem, não é? A diversas situações. Esta situação poderá daí, se calhar, termos uma estratégia talvez mais agressiva ou diferenciada
Nós tivemos um exemplo da questão quando foi mesmo do Covid, que ultrapassamos, não é? Mas depois todas as crises nos faz crescer um pouco mais, se calhar. E aqui nesta questão não será, e eu peço também já agora a opinião dela, se não será um empurrão que talvez muitas empresas possam necessitar de novos mercados, de novos produtos ou de novas apetências que possam ter, conjugadas com essa situação, eu sei que não é fácil, mas conjugada com essa situação digital, como falaste, era digital, que é outro mundo que ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, porque isto da inteligência artificial está a mexer com muita coisa, e até mesmo com grandes investimentos, porque as empresas, muitas estão a retirar alguns investimentos porque têm previsto uma máquina e daqui a 6 meses essa máquina pode estar obsoleta. Portanto, são situações que dá muito que pensar, e com esta estabilidade toda é muito difícil. Mas não será que isso é se calhar, um empurrão para as empresas, digamos, diversificarem os seus produtos? A resposta seria direta ao Luís, claro que sim. Eu gostaria de fazer aqui um contexto mais global àquilo que é, de facto, esta questão da política proteccionista. Sim. E ela tem impactos significativos, logicamente, na economia de um país, na economia de uma região e principalmente no comércio internacional. Existem alguns pontos positivos do proteccionismo. Portanto, as políticas proteccionistas, e para que os ouvintes que nos estão a ouvir, porque é que nós estamos a falar nestas políticas proteccionistas? A política proteccionista fala-se quando um país decide, por ele próprio, criar regras muito fortes relativamente àquilo que é a entrada de produtos no seu próprio país ou na sua própria ou na região, e valorizando aquilo que é endógeno em detrimento daquilo que é de fora. E, portanto, nesse aspecto, há alguns impactos positivos que se podem criar relativamente às políticas proteccionistas. Uma delas é a proteção da indústria nacional. Falaste um bocadinho disso, e a resposta à tua questão estava exatamente aqui. Ou seja, as políticas proteccionistas, com as tarifas, com os subsídios, ajudam, de facto, a proteger as nossas empresas relativamente à concorrência estrangeira e permitem que estas empresas locais possam crescer e possam até, muitas vezes, regenerar-se. Depois também temos a questão da criação de emprego. E esta foi a premissa com que Trump entrou nesta lógica. Dizer, nós temos desemprego, nós precisamos de ter mais emprego para as pessoas do nosso país. Temos que ser nós a criar, temos então. Ser nós a criar, e depois daqui derivou para a questão aí já mais da imigração, mas não vamos entrar aqui nela, portanto, que é outra questão. Portanto, ao protegermos as indústrias nacionais, essas políticas ajudam a preservar e a criar, de facto, emprego. É também um aspecto positivo. E depois há uma outra que é a questão da segurança nacional, que é a reduzir a dependência de produtos que são de fora. Portanto, esta parte aumenta consideravelmente, especialmente em setores críticos, como aqueles que nós temos vindo a discutir, como a defesa e a tecnologia. Que quando nós somos detentores das patentes desse mesmo desenvolvimento tecnológico, há aqui, de facto, uma questão que é uma questão que não é sumenos, que é neste momento é muito valorizada e que tem a ver com a segurança nacional. A segurança nacional para a questão económica, mas uma segurança social também aqui mesmo na questão da defesa. Portanto, para que um país necessite mesmo disto. Mas ainda hoje, não vou voltar um pouco atrás, mas ainda hoje mesmo ouvi que a União Europeia está a lançar vários projetos, 4 para Portugal, 3 na área do lítio e 1 da área do cobre. Ou seja, exatamente para essa dependência de terceiros. Portanto, estamos com uma estratégia, se calhar, virada novamente para essa questão de sermos independentes, quer em termos de matérias-primas também, que é um dos grandes setores que está penalizado pelos Estados Unidos, que está penalizado. Não? Eu ainda não estava a entrar aí, o Luís está a antecipar um bocadinho aquilo que eu queria dizer, porque nós vamos ter que chegar a essa parte. Então, o que é que a Europa está a fazer? É isso. Pronto, mas antes disso, eu gostava de agora apresentar também aspectos que são negativos relativamente à questão do proteccionismo. Já falamos dos positivos, dos positivos, que é o aumento de preços. Portanto, isto, de uma forma inexorável, vai levar ao aumento de preços. E, portanto, esta questão das tarifas dos produtos importados reduz o poder de compra e o bem-estar económico das populações. E isto, a médio e longo prazo, quem optar por esta questão do impacto proteccionista vai senti-lo na pele. Há a questão da retaliação comercial também. Esta retaliação, outros países respondem com medidas próprias, levam a uma guerra comercial, que já estamos... não ainda no terreno de uma forma muito direta a acontecer, mas já começa a acontecer naquilo que é a discussão política desta retaliação comercial.
A questão da ineficiência económica, ou seja, há uma proteção, esta proteção excessiva pode levar a uma ineficiência. Porquê? Porque, lá está, a interdependência com os outros faz com que nós também sejamos maiores. Não é? O todo, em todo, é melhor do que as partes separadas. E, portanto, esta questão é também ela muito importante. As empresas nacionais podem não ter incentivos para inovar ou para melhorar o próprio produto e vão necessitar disso. E nós temos sentido isso, inclusive com os Estados Unidos, naquilo que são, por exemplo, para a questão da política médica e do desenvolvimento tecnológico médico, temos uma dependência muito forte dos Estados Unidos. E depois também o impacto no comércio global, ou seja, estas políticas proteccionistas reduzem o volume de comércio internacional, afetam negativamente as economias que dependem das exportações e também dessas importações. Nós temos, e eu disse-o já, e tenho isso aqui apontado, de que os Estados Unidos é esse um dos casos, a aplicação de tarifas que nós estávamos a falar há bocado do aço e do ferro começam a afetar os fluxos comerciais com parceiros como a China, como o Canadá, a União Europeia, e isto vai resultar em tensões e retaliações comerciais. E temos também a União Europeia e a China, que também têm adotado medidas proteccionistas para proteger setores estratégicos e reduzir esta questão das importações. E, portanto, já estamos no jogo. Para no fundo, responder à tua provocação. A Europa já está no jogo. E não tem outro caminho. Eu até agora, sendo aqui um bocadinho mais basilar naquilo que vou dizer, e permitam-me os ouvintes e vocês também que eu possa dizer isto, mas é a minha perspectiva. Ou seja, nós quando temos alguém básico na liderança mundial, não podemos responder de forma muito eloquente. Devemos também ser básicos. Com as mesmas quase com as mesmas armas, exatamente. Não é? E, portanto, se ele vai atacar com 20% ou 25% sobre os nossos produtos, nós, de uma forma muito natural, temos que retaliar da mesma forma, porque senão não conseguimos. Desigual. É desigual. Ou então, resta-nos aquilo que é outra estratégia, que é também aquilo que pode ser feito quando existe o tampão por parte daquele que é o país que permite esta lógica de exportações, que é nós diversificarmos os mercados. E eu há um bocado não disse de cor, falei na Mercosul, porque veio logo à minha cabeça este último acordo que foi firmado entre a União Europeia e os países da Mercosul, da América do Sul, que era um mercado que estava fechado, até por contingências que tinham muitas vezes a ver com esta dicotomia de ligação entre a Europa e os Estados Unidos, e que a Europa já começou a abrir os olhos e disse, não vamos ficar aqui a depender de uma lógica com os Estados Unidos para podermos assinar o acordo com a Mercosul. E é, de facto, um mercado à América Latina, um mercado emergente, e não podemos esquecer que na lógica dos BRICS, que são os países emergentes, são mercados, de facto, que a Europa vai ter que começar a trilhar. Depois, eu certamente vamos cair naquilo que são os nossos produtos aqui da região endógenos e depois voltarei a esta temática para falar sobre esta questão, ainda falando da questão da proteção, e no caso dos Estados Unidos, não será que é apenas uma política, uma estratégia de médio prazo, porque colocando barreiras à entrada também, em termos económicos internos, os preços também tendem a aumentar. Vão aumentar consideravelmente, e a sociedade se vai sentir, digamos, vai reivindicar. E de alguma forma, será que... O período, eu não posso, nem sou mago, nem nenhum de nós o é, para poder dizer que isto vai durar 5 anos, 1 década, 2 décadas. Isto vai durar enquanto a política internacional, definida por uma administração, neste caso, pretenda que as coisas se mantenham desta forma. Eu posso responder desta forma. Os Estados Unidos são autossuficientes em muitas áreas. Desde os consumíveis elétricos, à questão das explorações do petróleo, à questão da saúde, à questão alimentar, etc. Tem uma panóplia muito alargada. É um país imenso, não é? São vários países num grande país. Ainda agora querem ser mais, não é? Ainda agora querem ser mais. Pois, querem ir até às terras raras, portanto, que é aquilo que também falta neste momento para nós evoluirmos naquilo que é a tecnologia atual. E, portanto, e Portugal também tem algumas terras raras. Provavelmente ele ainda poderá criar ali alguma coisa de reguengos de Monsaraz. Mas não sabemos ainda. E como nós estamos sem governo também,
poderá acontecer a mesma coisa que está a acontecer agora com a Groenlândia, que é a visita no momento em que a Groenlândia está sem governo, portanto, para se aproveitar um bocadinho desta parte. Mas isto voltando e recentrando aqui o discurso, há nesta política dos Estados Unidos we want to make great America again. Ou seja, nós queremos fazer novamente a América grande. Este é o slogan. E é um slogan que passou para a população, que defende. Nós estamos a falar daqui para lá. Eu já tive a oportunidade de falar com alguns empresários do nosso setor, principalmente do setor da cortiça, e que vão muitas vezes aos Estados Unidos visitar os seus clientes, e pergunto qual é que é a sensação vivida quando se aterra nos Estados Unidos e se vai falar com eles. Dizer, então, vocês agora têm aqui um maluco na administração. Então, nós pensamos isto. Mas internamente, na América, o sentimento é contrário. E por isso é que ele ganhou da forma que ganhou. Porquê? Porque as pessoas estão a sentir que tinham elevadas taxas de desemprego, a questão do protecionismo mundial, os gastos com a defesa internacional. Portanto, tudo isto somado faz com que aquela população diga, mas porquê é que nós estamos a gastar dinheiro lá fora quando temos pobres cá dentro, quando temos pessoas com fome, pessoas que não têm habitação, que não têm saúde, não têm um plano de saúde? Portanto, estas coisas que para nós, até na nossa sociedade, são básicas, adquiridas após esta Revolução do 25 de Abril em Portugal, por exemplo, não são coisas que estejam neste momento à disposição num país como esse. É esse Estado social. E, portanto, isto faz com que nós tenhamos que olhar para aquele país a dizer, a princípio, o protecionismo até parece bem. Até parece bem. É vendável. Agora, vai depender de até quando é que essas indústrias, de acordo até com aquilo que eu vos acabei de enunciar relativamente àquilo que são as ineficiências que podem gerar com este protecionismo, até quando é que estas empresas não vão necessitar de expediente externo. Porque quando elas começarem a ter necessidade de requisitar expediente externo, vão começar a pressionar a administração para começar a flexibilizar estas taxas aduaneiras e alfandegárias. E, portanto, aí vamos sentir um abrandamento nos níveis de inflação e no restabelecimento, eu não diria na lógica atual, porque quando as coisas são muito abruptas e muito fortes, como estão a acontecer de uma forma muito repentina e muito forte, estamos a falar 20-25% em determinados produtos, pode levar ao fecho de muita indústria. Mas no anterior mandato, não é, do Trump, também ele já implementou algumas dessas taxas, mas depois, no curto prazo, digamos, isentou muitas dessas situações. Como agora fez também, com o Canadá, lançou e retirou. Exatamente. Portanto, e então, em termos internacionais, se calhar estamos a ver isto que ele está a falar, mas amanhã se calhar não será nada assim. O problema vai bater naquilo que tu disseste, Luís. Inicialmente a tua introdução foi ótima nesse aspecto. Dizer, esta imprevisibilidade para a parte empresarial, claro. Tu que és empresário. É a morte do negócio, não é? Quer dizer, eu como empresário, para onde é que eu me vou virar? Das duas uma. Eu, para deixar de ter esta imprevisibilidade, ou mantenho uma roda baixa na questão de exportação para os Estados Unidos, ou a bitola baixa neste caso, porque sei que dali poderá surgir alguma coisa, algures, e tenho que tentar implementar medidas para fora dos Estados Unidos, para outros mercados. E eu penso que isso é o melhor conselho que nós, que estamos aqui hoje a falar, poderemos dar a quem nos está a ouvir e que seja empresário. Exatamente. E que tem que, de facto, primeiro, também não é fácil para um empresário, para um pequeno, médio empresário, fazer isto. Claro. Está dependente da grande indústria. E, portanto, só quando tivermos os grandes players, quer em termos nacionais, quer em termos europeus, a fazer esta deriva a outros mercados, é que nós vamos por arrasto. Assim. E a nossa pequena indústria também. É que a situação do protecionismo faz com que há aqui uma outra situação que faz com que os outros países, as outras empresas de outros países, não é, se não conseguem vender pelos Estados Unidos, eles próprios também fazem o mesmo que estamos a falar. Ou seja, vão procurar novos mercados. E vão ir ter com aqueles mercados em que nós já estamos, não é, também, e vamos ter uma concorrência, talvez, de outras empresas que neste momento estavam confortáveis a vender para o mercado americano e que vão deixar de o estar. Certo. É? Nomeadamente, esta questão que ele falou dos vinhos, etc., ainda hoje esteve a consultar também. A França, por exemplo, é uma grande exportadora de vinhos para os Estados Unidos, nós também somos, nós não é? Também. Exatamente. Mas se deixarmos lá entrar, vamos ter que vender em algum sítio, não é? E se calhar há mercados que neste momento
são comuns e que irá, digamos, no futuro haver mais concorrência ainda. E eu aí puxo um bocadinho àquilo que é o conhecimento da área que eu tenho relativamente à questão da indústria vínica e em associação também com a parte da cortiça, e devo dizer que, logicamente que esta estratégia é arriscada e assusta-nos, mas também nós temos que perceber que grande parte do consumo de vinho é de facto dos Estados Unidos, e acoplado a isto vai a cortiça também. Cortiça no sentido rolha, depois podíamos falar também nas novas aplicações, claro. Mas aí a imprevisibilidade é maior porque são produtos substituíveis. Não quer dizer que a rolha também não seja, mas e eu estou a dizer isto porquê? Porque, e comecei exatamente por aí, porque os Estados Unidos importam vinho, mas vinho de alto valor. E aí nós também temos que utilizar aquilo que tapa o vinho, aquilo que cobre a qualidade do vinho, que é com alto valor. E esse alto valor está na cortiça. E, portanto, aí nesse aspecto, para esse mercado segmentado, eu acho... Agora, vai ter impacto na mesma? Vai. Nós, em vez de termos uma garrafa a custar $25, se ela passar a custar 35, 40, as pessoas já vão ao restaurante. É quase como em Portugal, não é? Quando temos um vinho caro, em vez de as pessoas beberem 2 garrafas ou 3 garrafas a um jantar com os amigos, fica uma e o resto é a garrafa de água, não é? Exatamente. Portanto, porquê? Porque o plafond já está muito lá em cima. E isto também vai-se sentir, logicamente, neste mercado. Mas é como tu dizes, a guerra está aberta e está aberta para um lado e para o outro. Eu gostava de colocar aqui uma questão, e até porque falou sobre a cortiça, de centrar aqui mais na realidade de Conselhia, da região até. Que setores ou que indústrias é que poderão ser mais afetadas com esta questão? Bom, nós aqui na nossa região temos 3 indústrias marcadas, uma mais, provavelmente aqui mais numa determinada área do nosso concelho, que é a cortiça, mais a norte do nosso concelho. Depois temos mais a sul a questão do calçado e temos em ambas as áreas, aqui no mix, a questão da metalurgia e da metalomecânica. Portanto, são 3 áreas fundamentais do nosso concelho que, indubitavelmente, se vão sentir. Já falei sobre a cortiça vai se sentir, logicamente, porque, reparem, um dos grandes mercados são os Estados Unidos, por exemplo, para as novas aplicações de cortiça, e aqui estamos a falar nas suas aplicações mais diversas, desde os revestimentos de casa, à aplicação de flutuantes, etc, etc, etc. Portanto, abstenham, porque a cortiça hoje praticamente está em todo lado, mas encontram-se alternativas para isso. Podem não ser tão boas, e eu defendo que não são tão boas, logicamente, claro, como a cortiça, mas num momento como este, as pessoas vão fazer compras diferenciadas e diversificadas. Da mesma forma que, recapitula, porque agora perdi-me aqui um bocadinho. Falou sobre a cortiça, mas também temos os setores do calçado e da metalomecânica. E da metalomecânica. Esses também se vão sentir, logicamente. Creio que na metalomecânica não tanto, e no calçado também creio que não tanto como o setor da cortiça é impactado. E digo isto porquê? Porque sendo que nós temos a cortiça com mercados muito bem definidos e muito bem orientados para o escoamento do nosso produto, eu acho que há aqui uma maior diversificação naquilo que acontece na indústria do calçado e na indústria da metalomecânica. Para mais, a indústria metalomecânica é transversal também a todas as outras indústrias, e acho que todas as outras indústrias precisam da indústria metalomecânica. Nós, na cortiça, precisamos da indústria metalomecânica. Lecionamos, inclusive, no Sincor, cursos que têm a ver com a indústria metalomecânica, e quando nos perguntam porque é que o Sincor dá cursos nessa área, é exatamente porque as nossas indústrias precisam, não é, destas pessoas com essas qualificações. E o calçado é algo que exporta para mercados de grande valor. E eu não vou estar aqui a falar em números do calçado, porque também não sou conhecedor de alguns números superficiais, mas sei perfeitamente que o Médio Oriente, outras latitudes que já estão a ser exploradas pelo calçado também, estão, de facto, a ser um caminho alternativo. E isso já estava a ser feito e agora vai ter que ser feito ainda com mais força. Luís? Portanto, aí
Não será que, digamos, as empresas nacionais e aqui da região, não é? Tenham que apostar, no fundo, num produto de valor acrescentado, ou seja, de maior qualidade, para, nesse caso, não serem indispensáveis, digamos assim. Falaste na questão Estás-me a falar dos em vinhos. estratégias de mitigação. Exatamente, Isso, exatamente. Portanto, os vinhos, como falaste agora, de alto valor, também porque a única via que nós temos, quer dizer, mão de obra... É criar valor, efetivamente, no nosso produto. É criar valor no nosso produto. No fundo, estamos a defender o produto, não é? Sim. Se tiver um valor acrescentado... Mas isto é uma pescadinha de rabo na boca. Isso levava-nos às questões políticas, não é? Que eu não quero entrar. Claro. Porquê? Porque quando nós queremos criar valor, e criamos, logicamente, mas isso impacta também sobre as pessoas que trabalham na indústria. E as pessoas que trabalham na indústria também precisam de valorização. E precisam de valorização salarial. E a valorização salarial é dada por uma economia que está toda ela também ligada à ficha. E o que nós estamos a sentir em Portugal, aqui fazendo nós o meia-culpa, não é? É que isto não é acompanhado. Ainda hoje, por exemplo, eu ouvia um empresário num fórum também de rádio a dizer exatamente isto, a dizer, eu gostava de pagar mais aos meus funcionários dos restaurantes que eu tenho em Lisboa. Tinha uma série de restaurantes. Gostava que eles recebessem mais, gostava mesmo que eles recebessem mais, mas eu não posso, porque eu sou assoberbado de impostos e, portanto, tudo aquilo que eu poderia dar aos meus trabalhadores vai para impostos e portanto, não há volta a dar. Portanto, isto para dizer que há aqui uma questão política também que tem que ser trabalhada na base para nós podermos alavancar esta estratégia de mitigação. Eu já falei na questão da diversificação dos mercados. Explorar os novos mercados é, de facto, um dos pontos, mas, sobretudo, a inovação e sustentabilidade e também as parcerias estratégicas. São dois fatores fundamentais. E se nós tivermos estes fatores, e hoje em dia esta questão da inovação e da sustentabilidade, apostar na inovação e sustentabilidade com maior valor agregado, é fundamental, porque os nossos jovens, a nossa população, está a dar um valor bastante grande àquilo que é a proteção, eu falei isso há pouco, a proteção do nosso planeta, não é? E, portanto, aplicações industriais avançadas para aumentar a competitividade é, de facto, um pilar fundamental para que nós possamos ter práticas de cultivo sustentável e de certificações ambientais. Isso vai ajudar ao impacto da criação de valor dos produtos em qualquer indústria. Por outro lado, também, só para terminar, a questão das parcerias estratégicas, ou seja, parcerias com empresas locais de outros países para facilitar a entrada em novos mercados. E isto é fundamental. Mas falámos há pouco da questão do desemprego, falaste há pouco do desemprego nos Estados Unidos. Nós aqui sofremos um pouco ao contrário, não é? Ou seja, mesmo nessa questão da especialização, há muitas empresas que não têm mão de obra qualificada está a desaparecer. São fatores diferentes, não é? Sim. Mas os Estados Unidos tinham e têm um desemprego muito alto também devido efetivamente à questão da disrupção da imigração ilegal. Exatamente. E, portanto, há muita imigração ilegal a entrar nos Estados Unidos e que não era controlada, não é regulada. Atenção que eu isto não estou a defender estas deportações que esta administração está a fazer, mas que de facto é um motivo. Nós vivemos o inverno demográfico na Europa. Por acaso, ainda bem que falas, porque no outro dia, numa reunião que estava a ter, levamos a conversa para esse ponto, de uma coisa que preocupa muito. Eu ouvi alguns testemunhos este fim de semana num jornal de referência de pessoas que afirmam que não querem ter filhos. Portanto, isso é assustador. É assustador para uma sociedade. Por opção, por liberdade pessoal, que preferem não ter filhos porque não têm as responsabilidades, não têm os encargos, têm mais liberdade pessoal, podem viver e trabalhar onde entenderem, quando quiserem e quando entenderem, podem ter um parceiro se quiserem ou não ter um parceiro, ou ter um parceiro mas que esteja à distância. Portanto, há aqui muitas lógicas de vida familiar que vão impactar e que estão a impactar naquilo que é uma Europa moderna. Porque nós, atenção, não podemos esquecer que estamos num dos continentes mais desenvolvidos do mundo e, portanto, em termos daquilo que é, em termos culturais, por assim dizer.
Mas Os este animais inverno, de estimação estão a crescer. mas este inverno demográfico não há volta a dar. Como é que ele se pode inverter? Pode-se inverter com imigração, de facto, para os nossos países. Isso está a acontecer, independentemente, mais uma vez, voltamos aqui à lógica política, se bem, se mal, se com o visto de entrada, sem visto de entrada, seja o que for. Portanto, há aqui estas situações regulatórias que, de facto, têm que existir. Mas tocaste num ponto que é muito importante, que é a questão de que nós não estamos atenção, eu não generalizo a situação de que, e pelos dados que nós temos até a nível do Instituto de Emprego e Formação Profissional, as pessoas que estão a entrar em Portugal, uma grande franja dessa população até é do Brasil. Sim. E são pessoas com bastantes habilitações. Poderão não estar a ser alocadas àquilo que é a sua real, ou a percepção do real valor que essas pessoas poderiam ter para determinados locais. Mas quando as pessoas imigram, as pessoas tendem a ir à procura de algo que, no momento, as possa socorrer. Para um momento aflitivo. As pessoas imigram por alguma razão. Sim. Ou é para receber mais, ou por uma questão de segurança, ou por uma questão de criação de vida familiar. Portanto, há vários motivos. Posso afirmar que, de facto, não tem havido políticas que permitam fazer uma sintonia direta entre ir buscar, por exemplo, jovens a esses países, a várias latitudes, e através, de facto, de um sistema concertado, e falo até porque nós não o conseguimos fazer. E quando digo nós, o Centro de Formação, por exemplo, para a área da cortiça, eu não posso ir fazer um curso a Cabo Verde, não posso ir fazer um curso a Santo Tomé, isso não faz sentido nenhum. Primeiro porque não temos lá a matéria-prima, não temos os materiais, nem as pessoas conseguem identificar, nem sequer sabem o que é um sobreiro ou o que é provavelmente a cortiça. Agora, se nós tivermos a intenção de erradicar essas pessoas no nosso país ou no espaço Schengen, na Europa, e que precisamos delas em determinados setores, as associações dos setores, aqui já estou a tocar um bocadinho naquilo que é o papel associativo, as associações dos setores têm que ter aqui uma política concertada governamental, logicamente, e intergovernamental, para que estas pessoas possam vir nas melhores condições, possam ter alojamento, possam ter alimentação, possam ter estudos e comprometimento a trabalhar naquelas áreas em determinadas alturas. Que isto já foi uma questão que até já se colocou aqui com a questão dos médicos. Não sei se lembram. Sim. Que é, porque é que nós formamos tantos médicos e depois eles vão-se embora. Quer dizer, andamos a gastar aqui dinheiro e eles vão-se embora. É isto que é preciso refletir. O que é que nós fazemos para reter, tanto que isto está na ordem do dia. Voltamos aos salários baixos, não é? Às baixas remunerações. É por isso é que eu dizia que e às más condições de trabalho, em muitos casos, não é? Isto é uma pescada de rabo. Mas achas que os empresários vicioso. estão aptos, estão motivados para apostar na formação dos seus colaboradores? Isso. Quanto ao meu setor, eu posso dizer que sim. Eu tenho essa, e seria penalizador para mim se não tivesse estes dados bem vincados. Sentimos que no nosso setor os industriais estão extremamente empenhados na questão da formação. A nossa indústria, principalmente a indústria da cortiça, tem feito uma transformação brutal nos seus processos tecnológicos, inclusive avançando querem processos, querem produtos, nas cadeias de valor. Exatamente. E, portanto, temos feito esse aporte e nós também, Centro de Formação, também temos feito esse investimento no acompanhamento daquilo que tem vindo a ser o avanço da indústria corticeira. Não falo sobre os outros porque não conheço, peço desculpa por isso. Mas neste, que sou conhecedor, posso dizê-lo. Mas falta isto. Por exemplo, mas se me perguntares, mas há jovens que queiram ir para a indústria da cortiça? O estigma cultural e a falta de percepção das pessoas sobre... O Délio vai meter o dedo na ferida e houve alguém que no último programa também o colocou, que tem a ver com a questão da formação profissional e da forma, se calhar, como foi diabolizada durante um tempo e desinvestida também, porque houve um desinvestimento total e agora estamos em contraciclo a tentar recuperar terreno. Estamos à procura de prejuízo, mas ainda sem sabermos como, não é? Sim. Porque há aqui também uma amálgama entre aquilo que faz o Ministério da Educação e que faz aquilo que é o Ministério do Trabalho. Nós temos os centros de formação profissional específicos dos setores, dos vários setores ligados ao Ministério do Trabalho, e depois temos as escolas profissionais ditas normais ligadas ao Ministério da Educação. E, portanto, temos o mesmo ensino em dois ministérios diferentes, que não se entendem e que não conseguem resolver uma situação que é fulcral em Portugal. E basta-nos lembrar
que nós hoje não estamos a conseguir fazer, isto é uma crítica que eu faço ao sistema de ensino em Portugal, não estamos a conseguir fazer aquilo que se conseguiu fazer durante décadas em Portugal, até à extinção das escolas comerciais e industriais. Exatamente. Que existiam nas capitais de distrito. E que, no fundo, vieram os centros, como este, da Cortiça, substituir para os vários setores. Quando houve a primeira entrada de dinheiro em Portugal, com a nossa entrada na União Europeia, foi onde nós canalizamos grande parte, e bem, do dinheiro para a formação profissional. Não vamos querer que as nossas escolas, que estão preparadas para um ensino via científica e que têm professores, muitas das vezes, com competências das áreas mais científicas e tecnológicas, assim. E depois não queremos fazer... Mas isso não podemos fazer omeletes sem ovos. As grandes empresas, não é? Grandes empresas conseguem fazer ainda um pouco isso, não é? As grandes empresas conseguem. Exatamente. Antes de os empregar, digamos, têm ali uma... Sim, eu posso dar o exemplo, se me permites que o faça, até porque estamos a falar no contexto industrial, claro. Mas nós, por exemplo, nós agora temos um sistema, a formação divide-se no nível 2, nível 4 e nível 5. O nível 2, pessoas de escolaridade até ao 9º ano de escolaridade, de nível 4 até ao 12º ano inclusive, e depois temos o nível 5, que são pessoas que já têm o 12º ano, mas que ainda não têm o ensino superior. E, portanto, nós damos essa formação a estes vários níveis, nas várias modalidades. E uma das modalidades que nós temos é a formação de nível 5. E aconteceu aqui uma coisa engraçada. A primeira vez, quando isto foi lançado, o nível 5, em Portugal, aqui há alguns anos atrás, há 3, 4 anos atrás, estava-se a preparar esta entrada, que no fundo é muito parecido com aquilo que são os SETs que vocês conhecem das universidades, só que aqui aplicado à formação profissional. Tivemos uma empresa, que todos vocês conhecem, que é a Cotesi, de filamentos de corda, que está instalada em Guetim, em Guetim e Grijó, e que nos solicitou, precisavam urgentemente de 15 técnicos de manutenção industrial. Um desafio brutal. E nós viramos para a empresa e dissemos: sim senhora, estamos aptos para isso. Então vamos fazê-los dentro da vossa empresa. E eles, isto para elogiar a atitude da empresa, a empresa disse: sim senhora, vamos criar as condições para isso. Criámos uma academia interna dentro da própria Cotesi. Exatamente. Com o resultado que foi o quê? Para não fugir aos números e para que as pessoas saibam que eu não estou a omitir nada. Dos 15, um desistiu. Porquê? Porque os apoios sociais acabam por ser cerca de 500 euros mensais. Os jovens às vezes procuram mais. Sim. Essa é a decisão deles. Portanto, um desistiu, 2 14 terminaram o curso, 2 foram para o ensino superior e 12 fizeram contrato com a Cotesi. E, portanto, solução garantida para aquela empresa. Sim. Que agora, logicamente, quer replicar isso em outras áreas. E é isto agora. Mas as pequenas empresas não têm essa... Era isso que eu ia dizer. As pequenas não têm essa oportunidade, mas têm uma outra oportunidade, que era aquilo que eu estava a dizer, que são as parcerias estratégicas. É que muitas vezes nós vivemos muito na nossa ilha, não é? Nossa ilha, não é? E aqui a Associação Empresarial da Feira pode ter também um papel a desempenhar, não é? Exatamente. Nós também temos, e estas atividades que vamos fazendo, vamos colocando os empresários a falar uns com os outros, não é? E a falar sobre estes temas. Nós vamos avançar. Ano passado tivemos a gala, portanto, foi muito elogiada por todos os empresários, que era um momento de networking descomprimido, mas este ano queremos avançar com os jantares temáticos também. Ou seja, que vai exatamente nesse sentido de colocar os empresários em diálogo. Exatamente, a falar, e quer empresários, quer associações, etc. No fundo, eu estava a dizer, nós vivemos numa sociedade, mas parece que vivemos em ilhas, e as empresas, embora acho que já fui mais assim também, sim, não é? Agora as empresas já estão, exatamente, alguma reformulação, mas era muito, fechavam o portão e aquilo era tudo blindado, tudo muito blindado. E é segredo, a alma do negócio, aquelas coisas todas. É importante que elas se juntem, e quando nós não temos, por exemplo, trabalhadores suficientes, isso acontece na formação profissional a essas empresas. Eu tenho exemplos de pequenas empresas, na área até da Cortiça, que têm 4 ou 5 trabalhadores e, portanto, não têm a oportunidade de pagar formação à medida. Exatamente. Aquela formação que se paga à medida. Olha, para 5 trabalhadores quer fazer uma formação, mas tem que a pagar. Claro. Porquê? Porque a lei diz que, ou está estipulado por lei, que só... com 15 no mínimo, é que as empresas podem fazer formação financiada. Exatamente. Não é? Portanto, que lhes é suportada. E nós muitas vezes encontramos esta solução de juntar uma empresa com outra. Agora,
Agora, não vai ser na empresa daquele nem daquele, vai ser no nosso centro, fazemos a formação e então temos as 15 pessoas a fazer a formação. E partilham essas pessoas. Inclusive, lá está, são momentos não só de aprendizagem, mas são momentos também de saberem mais sobre aquele ofício ou sobre como é que a outra empresa faz, como é que a tua faz. E tudo isto alavanca no bem-estar daquilo que são aqueles trabalhadores. Eu acho que são nesses Meus momentos. senhores, estamos a 5 minutos do fim do programa, apenas para dizer isto. Ou seja, Só, a seguir vamos para conclusões ou notas finais. Eu acho que são nesses momentos de partilha que surgem várias ideias, surgem grandes oportunidades e estratégias de negócio, não é? É verdade. Vamos para notas finais. Não sei quem é que quer começar, Délio, Luís. Eu vou ajudar o Luís a fazer aqui as notas finais. Não vou dizer grande coisa. Até porque estávamos a falar de temas que já pareciam muito próximos de nós, mas tudo isto faz tudo parte, não é? Sim, está tudo ligado. Um aspecto que para mim, e naquilo que nós afloramos aqui, acho que efetivamente tem que haver aqui uma resposta unificada por parte da União Europeia. Cada vez mais nós temos que sentir este orgulho de sermos europeus e desta conquista que nós tivemos de facto podermos unir muitos povos em prol de um objetivo comum e que mostramos ao mundo de facto aquilo que de bom é viver em democracias como as nossas e que de facto fazem o mundo ser um bocadinho melhor. E portanto a União Europeia vai ter que ter aqui uma resposta e uma forma de responder a estas políticas proteccionistas que promova também os produtos europeus e que possa dessa forma contrabalançar naquilo que é a balança comercial entre os vários países. E depois, com uma palavra final para o futuro da indústria, que apesar dos desafios, eu acho que a indústria do nosso concelho é um exemplo de resiliência, é um exemplo de inovação. É importante terem, de facto, estratégias e deveriam procurar essas estratégias adequadas, diversificando os mercados, insisto sempre neste aspecto, investimentos em sustentabilidade e dessa forma os setores eu penso que podem prosperar e serem cada vez maiores, mais consolidados e dar uma franca resposta a um momento de instabilidade como este, porque faz parte da história. Eu digo às minhas filhas que a vida é feita de sim e de não. Não é? O sim vale tanto como o não. Depende da aplicação que nós damos ao contexto em que estamos. Da mesma forma, também é assim a vida e a vida económica. Há momentos de maiores guerras comerciais, há momentos em que vão haver menos guerras comerciais, mas que decididamente já estamos numa, sem ainda estarmos de forma evidente, já. Sim. Mas uma palavra de alento, logicamente, à resiliência deste povo, que é o povo português, e à resiliência dos nossos empresários, que são os empresários de Santa Maria da Feira. Sim, habituadíssimos também a este nome, este Luís. paradigma. Como é que quer encerrar? Digamos, os Estados Unidos sendo o maior mercado de exportação da União Europeia, não é? Em termos de bens, é o maior, mas também do outro lado, a União Europeia é o maior destino dos serviços dos Estados Unidos. Digamos, há aqui um equilíbrio, a própria economia global, os mercados equilibram-se em si, digamos, e estas situações proteccionistas, a médio prazo ninguém ganha. Ninguém fica a ganhar. Elas não vão perdurar. Exatamente, porque as próprias leis do mercado funcionam, digamos, e depois acaba-se por ajustar. São períodos, como ele está a falar, são períodos em que as empresas têm que se adaptar, no fundo, também. E serve, como eu falei no início, serve também de cada um impulso para as empresas tentar novos mercados, tentar diversificar nos produtos, o que tu estiveste a mencionar. A questão da inovação tecnológica, digamos, apostar na inovação tecnológica. A questão da formação é muito importante, digamos, termos os quadros formados e não ter receio. Alguém dizia, o pior do que formar um colaborador e ele ir embora é não o formar e ele ficar. Sim. Digamos, temos que ter o prejuízo é maior. Temos que ter noção que temos que apostar nos colaboradores, porque no fundo os colaboradores são produto peça fundamental do trabalho e a questão da inovação. Nós, falando agora um pouco da associação, estamos também focados em apoiar as empresas nestas áreas, tentando, claro, fazer o nosso papel. Nós não temos o telefone direto do Trump, não é? Não podemos ligar para ele. Mas, no fundo, com as parcerias que temos, quer empresas de consultoria, quer empresas na parte jurídica, etc., com as associações, promovendo estes encontros entre os empresários, acho que estamos a fazer um bom papel no sentido de todos juntos, não é? Surgir aqui novas ideias
e de certeza que irão surgir. E como o Del estava a dizer, nós somos um povo que facilmente se adapta às mudanças. É verdade. Muito obrigada, Luís. Obrigada, Délio, Obrigado. também. Foram extraordinários neste debate. O programa Espaço Empresa regressa na próxima terça-feira, depois das 6 da tarde, com novos temas, sempre ligados às empresas do Concelho de Santa Maria da Feira, à economia local. Vamos fazer uma curta pausa daqui a pouco e com a Paula Albuquerque no comando da emissão. Fiães volta a estar na agulha da Rádio Sintonia, vai estar à conversa com associações da cidade fianense.